Fala galera do Los Borrachos, estamos aqui para o pré-jogo entre São Paulo e Atlético Goianiense, a semifinal da Copa Sul-Americana, partida decisiva para o São Paulo, só um passa. São Paulo precisa ir de 2 gols de diferença no mínimo para ir para os pênaltis, 3 gols para passar direto sem precisar dessa decisão nas penalidades. Estou aqui junto com o Fabião Camisa Pesada hoje para falarmos um pouquinho dessa partida, Fábio. Vamos separar um pouquinho essa análise aí em 3 partes, Fábio. Eu vou deixar a parte tática um pouquinho para depois, a gente analisa o que seria melhor para o São Paulo, um atacante a mais, um zagueiro a menos, o que a gente pode prever para depois. Mas antes, eu quero começar com você na parte, como se fosse a questão da pré-eleição. A gente tem uma noção básica do que o Atlético Goianiense vai vir proposto a fazer. Né? A gente já tem uma noção do que eles vão vir fazer. E o São Paulo é um time que anda muito nervoso, perdendo jogadores expulsos por bobeira, perdendo gols fáceis em algumas partidas. Isso aí é tudo reflexo de nervosismo, de momento. Então, qual seria a preleção ideal? O que orientar o time para não perder esse clima que o Morumbi vai ter? Porque o clima no Morumbi vai ser de incentivo do começo ao fim do jogo para impulsionar o São Paulo a essa virada. Certo, Fabião? Olha, Marlon, sinceramente, né, eu acho que assim, os jogadores do São Paulo, que mais motivação, que mais uma preleção poderia fazer para os jogadores que jogam num dos maiores clubes do mundo, né? Onde a torcida, aonde os caras vão, tá sempre a parte lotada, tá sempre incentivando. Sim. Então, assim, Marlos, é lógico que o que acontece para um jogo desse, eu sempre volto a dizer, Marlos, às vezes a gente fica até repetitivo na questão dos chavões, né? Precisa de algo a mais, né? E daí você começa a enumerar alguns jogadores, você percebe que esses jogadores, não sei se eles têm um algo a mais. Então, por isso que fica muito difícil nessa questão. Sobre o apoio da torcida, isso é visível e notório, né? 55, acredito eu, que teremos no Morumbi, acredito que quase 60 mil pessoas, ou até um pouco mais, né? Até um pouco mais pela perspectiva, por tudo, pelo tempo bom que vai ser o jogo lá. E assim, Marlos, eu tenho muita dificuldade, e principalmente depois do que eu vi em Goiânia, relacionado a esses jogadores, entendeu? Então, tipo assim, eu sou sincero, eu tô tentando ser o mais ponderado possível nesse pré-jogo, entendeu? Mas é aquilo, cara, a gente vai sempre ir no intuito da camisa, né? O que restou ao São Paulo Futebol Clube é sua torcida, sua tradição e a sua camisa. Eu te entendo porque a paciência já esgotou com tudo, com diretoria, com comissão técnica e com jogador. O que eu me referia, Fábio, era mais na questão assim, o São Paulo já fez uns jogos esse ano, principalmente os 2 contra o Palmeiras, ida da final do Paulista, ida das oitavas de final da Copa do Brasil, partidas que podem servir de espelho para o São Paulo para essa partida. A atuação, o placar, né, o desempenho do clube em campo. Mas o que mais me preocupa é a questão, o Atlético Goianiense ele vai vir, vai cair primeira falta, vai querer atendimento, sim, vai enrolar, o jogador vai ter que ter cabeça fria, porque o São Paulo vai ter 100 minutos praticamente, se você pegar os acréscimos no segundo tempo, que deve ser uns 5, do primeiro é sempre 3, né? Vão ter quase 100 minutos, não vai ser com 1 minuto de cera que nós vamos perder o jogo. Então vai ter que ter cabeça no lugar e manter a pressão o tempo inteiro, porque a torcida vai ser o termômetro do time em campo. Se o time mantém a pressão, a torcida mantém a pressão. Ele não pode deixar o clima baixar em nenhum momento. Não sei se você concorda, acho que é Sim, mais ou menos por aí que eu esperava. Exatamente, é isso. Isso é o habitual, né? É triste você ter pessoas tão experientes, tão campeões, né, dentro do elenco e não ter esse equilíbrio do que você está falando. Um jogo de decisão você não ganha, você tem 90, 100 minutos para você poder fazer o seu resultado, você tem que ter a competência para você fazer o resultado, é aí onde eu pego tudo isso que eu te falei antes, a competência para fazer isso, deixar o Morumbi vai estar daquele jeito difícil pro adversário, né? Lembrar que eu fiz questão de assistir o jogo do co-irmão da Marginal Sem Número com o Atlético Goianiense e os caras pressionaram. No primeiro tempo o Atlético conseguiu jogar mais uma bola, eles fizeram um gol no começo, no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo foi aquela pressão, e eles não aguentaram. Até porque tecnicamente o time do Atlético Goianiense é muito ruim, é ruim, entendeu? É ruim. Eu posso queimar minha língua, mas é ruim. O diferencial deles é o número 10, é o Juninho.
É o Juninho. O Juninho consegue cadenciar a bola, sabe jogar, entendeu? Esse sim sabe jogar. Então, quer dizer, a preocupação seria o quê? Seria em cima do Juninho. Entendeu? E os contra-ataques que vai ser obrigado, aí sim, os nossos queridos jogadores zagueiros vão ser obrigados a jogar mano a mano com esses jogadores e vão ter que prevalecer. E até esse fator que você falou do jogo aí que eles tiveram pela Copa do Brasil, ele pode ser um fator positivo para nós na questão psicológica. Você acha que os jogadores do Atlético Goianiense também não pensam assim, será que de novo? Sim, né? sim. O primeiro gol, ele vai medir muito isso, porque se você faz o primeiro gol cedo, até uns 20, 25 do primeiro tempo, essa dúvida vai entrar na cabeça deles. Né? E com certeza o jogador, você sabe que emocionalmente, você começou a ganhar emocionalmente, você já dá um passo importante para conseguir o que você quer. Marcos, o resultado de quinta-feira passada foi tão vexatório, para você ter uma ideia, tá? Eu estava lá. Os torcedores do Atlético Goianiense nos questionavam e diziam assim: puta, eu vou ter que ir para o Morumbi, puta, eu vou ter que ir para Córdoba. Será que eu vou ter que ir para Córdoba? O São Paulo tá ruim, hein? O São Paulo tá ruim, hein? Então, quer dizer, nem eles próprios, entendeu? E nem eles próprios, os torcedores do Atlético Goianiense, tinha convicção de que isso, entendeu? E hoje, nós, como torcedores do São Paulo, temos essa interrogação na cabeça relacionada a um clube mal administrado, pessimamente administrado, com pessoas que estão preocupadas no seu próprio umbigo e com jogadores que veem tudo isso acontecer na parte de cima e executam isso dentro do campo. É um desmando total. Esse é o problema. Desmando total e na parte mais importante agora, então, a parte mais importante, entendeu? Nós estamos tendo aí um problema político aí no clube aí que está motivando aí algumas coisas. Fabião, entrando um pouquinho na parte tática do jogo, seria a hora de abrir mão de um dos 3 zagueiros, jogar com 2 zagueiros e ir com mais força na parte ofensiva, tratando-se do resultado que o São Paulo precisa, ou ser conservador até conseguir um placar? Marlos, ser o normal. Marlos, em 2005, o São Paulo pressionava. Você lembra a famosa frase do Leão em 2004, 2005 mesmo? Como é que ele falava? Eles pressionavam assim, agora eu não me lembro. Blitz, a blitz que o São Paulo fazia. O São Paulo jogava com 3 zagueiros, 2 volantes. Só que, meu amigo, as linhas avançadas, era em cima. Então o cara dominava, é aquele negócio. Você dominar, já tinha um cara ali. Então o time era tão taticamente, era um time tão perfeito, cada um pegava um e tal, tinha aquela técnica sábia, né? aquela tática perfeita. Pô, nós fomos num jogo, aquele jogo que morreu o Serginho, entendeu? Em 2004, Sim. O jogo pós eu fui, teve 35 minutos de jogo, o São Paulo ganhou de 4-2. Então, quer dizer, precisaria disso. Agora, precisaria de ser um jogo tático que não foi feito o ano inteiro. E aí é onde que a gente entra. Teria que ser nisso. O problema, Marcos, eu digo para você, não é a questão 4-3-3, 4-4-2. É a postura. É a postura. É a postura do jogador. A postura do jogador é que vai definir. Jogos assim, Marcos, é aquilo que eu digo sempre. Precisa de algo a mais. Você assistiu a semifinal da Libertadores ontem? Assisti. Quantas vezes os 2 times começaram a jogada com o goleiro? Ficaram toquinho. Sem comentário. Nós estamos falando de um que ganhou 2 Libertadores e o outro que desbancou esse e chegou na final. Sem comentário. Precisa o goleiro ficar saidinha de jogo? Sim. Então, aí é a postura que a gente se refere. O jogo é lá na frente, lá no campo de ataque. Não é na nossa área, né? Não adianta fazer o que faz o nosso querido treinador, né? O nosso mito. Então, que aí ele enfia 3 atacantes e 3 zagueiros e o buraco fica no meio. O buraco no meio é ser um buraco, os caras caminham ali, entendeu? Os caras podem montar uma barraca. Faz o que quer, entendeu? Então é essas coisas que tem que ser corrigidas. Fabião, o São Paulo já teve na situação de 2 gols aí, até foi noticiado por site aí esportivo aí no Brasil. O São Paulo já teve nessa situação aí por algumas vezes na sua história, 4 vezes reverteu. 4 vezes reverteu, algumas foram simples, né? A Copa do Brasil, por exemplo, teve goleada em cima de Figueirense, São Raimundo, também teve no Anápolis, no Campeonato Brasileiro, lá na década de 80, mas um que chamou bastante atenção foi a virada sobre o Newell's em 93, repetiu a final de 92, perdeu de 2-0 na Argentina, e aí você vai dizer, não dá para fazer um comparativo, né? O São Paulo de 93 com esse, não tem nem cabimento técnico e tático. Também não tem cabimento o Newell's com o Atlético Goianiense. Não. Ou seja, eram times equivalentes de muita qualidade, mas para você reverter um 2-0 contra um argentino que era o atual vice-campeão, não é uma tarefa fácil mesmo para aquele São Paulo de 93. Então não era só a questão tática e técnica. Tinham algo a mais. E você que estava nesse jogo aí,
que você percebeu que era esse algo a mais que o São Paulo tinha? A questão, não tática e técnica. Tática e técnica era muito superior ao de hoje. Marlos, tu fala isso, tu faz me lembrar desse jogo. Eu lembro que quando nós perdemos o jogo, o que eu me lembro, o primeiro jogo foi numa quinta-feira. E a imprensa, a própria imprensa argentina, falava, ó, acho que agora o Nils vai passar, né? Vai passar pelo São Paulo, que era o seu principal algoz na época, né? Mas o que existia ali era a tranquilidade e a certeza, que é o que eu vejo em muitos clubes que estão na crista da onda hoje no Brasil, é a certeza de que vai dar certo, né? De que vai conseguir o resultado. Então, Marcos, nós fomos ao Morumbi nesse jogo, lotado o Morumbi, e nós tínhamos a certeza. Se você for pegar, Marcos, e assistir esse jogo, os melhores momentos, você vai ver que o São Paulo passou apurado, teve lances em que o Nils teve chance de fazer gol, mas a certeza, Marcos, você tinha que o São Paulo iria conseguir a vitória, conseguiu o resultado, amassou, foi 2-0 no primeiro tempo e 2-0 no segundo tempo. Sobrou gol. Sobrou um gol do Lambuja, quem sabe esse gol poderia ser revertido para criar o saldo quinta-feira, porque nós vamos precisar. E esse otimismo daquela época, dá para dizer que hoje você sente que contra o Atlético Goianiense é possível ou você está mais pessimista? Não, mas não. Otimismo não se tem, porque nem é aquilo que nós comentamos no primeiro jogo. O clima político do clube. Na verdade, nós vivemos 20 milhões de torcedores para se entender que o São Paulo não tem dono. E as pessoas que administram São Paulo são contra o São Paulo Futebol Clube. Elas querem o poder. E elas estão levando a cada dia mais, a cada minuto, eles estão levando nós a cada vez mais para o buraco. A cada vez mais para nós ficarmos no ostracismo. Enquanto os outros se prevalecem, nós ficamos a cada vez mais no ostracismo. Bem falado. Fábio, vamos para o palpite do jogo aqui, que nós já estamos estourando aqui o nosso tempo. Placar para esse jogo de amanhã. Olha, Marlos, eu vou na força da torcida, tá? Na força da camisa e na nossa tradição. Eu sempre falo isso porque é o que nos resta hoje, é o que nos resta, e é isso, eu só me apego a isso. Não me apego a nenhum tipo de jogador que tem nesse elenco aí. E assim, eu acho que nós vamos para os pênaltis com os caras, entendeu? Eu ainda acho que vai ser 3-1. Acho que vai ser aquele sofrimento ainda. Vai espelhar o placar. Não vou nem falar que os caras vão sair na frente, mas eu acho que ainda vai ser 3-1. Mas eu acho que aí assim, cara, a gente vai aí nos pênaltis, a gente vai ter que se prevalecer também. Com esse mesmo pressentimento, eu tô achando que vamos sair tarde do Morumbi, quinta para sexta, né? Já vamos sair sexta de lá, né? Vamos sair tarde, porque eu também tô achando que nós vamos pros pênaltis, eu acho que vai dar 2-0 pro São Paulo, mas no final acho que vai dar certo, o Tricolor vai pra Córdoba aí, se Deus quiser. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu joinha, participa aí deixando seus comentários, compartilha vídeo e nos vemos no pós-jogo. Um abraço, até mais!